casal Elton Douglas e a sua esposa Ercília e a linda Eloá. Por gentileza, fica de pé aí para o povo ver. É uma alegria tê-los. São lá de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Tiveram de viagem ontem o dia inteiro, chegaram bem e nós temos a alegria de recebê-los. Bispo Elton Douglas, por gentileza. Obrigado, irmã Ercília. Bispo Elton Douglas é um amigo do ministério, um colega pessoal que nós conhecemos há muitos anos, milita no Evangelho de Cristo, fez um grande trabalho ali em Goiânia, especificamente em Aparecida de Goiânia, e agora tem muitos anos já que estão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como missionários da nossa igreja naquele campo, implantando a igreja, estabelecendo igrejas e levando o Evangelho de Cristo. E nós temos a alegria de apresentá-lo nessa noite. Muito bem, ele também não é tão desconhecido assim, porque ele já pregou aqui numa unção profética nossa, e em outras ocasiões já esteve conosco. Estenda suas mãos para cá, vamos orar e agradecer a Deus pela presença dele. Pai, em nome de Cristo, nós te agradecemos pela vida e a instrumentalidade do teu servo na tua presença, por tudo que ele tem feito, meu Pai, por onde ele tem passado, levando e semeando a palavra do Senhor, dando testemunho, meu Deus querido, do Evangelho transformador de Cristo. O Senhor tem colocado no coração dele a tua palavra, revela sobre a nossa vida e nos dê a tua bênção no nome santo de Jesus Cristo. Bispo Elton Douglas. Saudações, Pai do Senhor, igreja. Para mim é um privilégio imensurável podermos estar aqui nessa noite, para juntos meditarmos na palavra do Senhor, conforme vocês já têm feito aqui nesses últimos dias, iniciando aí no capítulo 1 do livro de Daniel. Parece-me que começamos com o André, não é isso? Foi o senhor? Depois o pastor André desceu o cacete, eu fiquei sabendo, né? E aí foram sucedidos pelo bispo Irineu, bispo Adilon, né? Aí veio hoje para dar uma caída né? Vai dar uma, aí na próxima dá uma erguida de novo, né, pastor? Mas nós estamos felizes em poder estar aqui. Ontem havíamos programado para sair de Campo Grande na sexta, mas não foi possível devido a alguns compromissos que surgiram de última hora. E então saímos ontem às 7h30 da manhã, lá da cidade de Campo Grande. A intenção era sair 5 horas, Juliana, mas eu não consegui acordar às 5 horas, Juliana, e saí às 7h30. E programamos chegar aqui às 17h30, e chegamos às 17h53, né? Fizemos uma parada que não estava programada de fazer, e me atrasou 23 minutos, oh glória! Mas nós louvamos a Deus, tivemos uma noite agradável com o pastor Célio, a sua digníssima esposa. No dia de hoje também tivemos um dia agradável. E parece, eu falei com a irmã Selminha e o bispo Ziel, se fosse em Campo Grande hoje já seria terça-feira, né? Parece que o tempo não quis passar hoje, mas nós glorificamos a Deus porque estamos aqui. Amanhã iremos para Goiânia, na terça-feira estaremos fazendo um culto especial na antiga igreja que eu pastoreava, lá no bairro Cardoso, e na quarta-feira pela madrugada já estaremos retornando para a cidade de Campo Grande, para iniciar as atividades que nos espera lá. E com certeza vai ter muita coisa para fazer. A proposta de hoje, queridos irmãos, é trabalharmos o capítulo 6 do livro de Daniel, conhecido por todos vocês, né, como a história emblemática, Daniel lançado na cova dos leões. E é interessante quando nós pensamos no livro de Daniel, não sei, eu não estava presente, mas o livro de Daniel, ele é dividido, ele é bipartido, né? Ele é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 até o capítulo de número 6, ele narra a história do que aconteceu com Daniel, o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então,
é uma parte mais histórica. A partir do capítulo 7 até o capítulo de número 12, já é uma parte mais escatológica, né? O capítulo 7, por exemplo, vai iniciar aí falando das estátuas, assim, depois sobre as 70 semanas e assim sucessivamente. Tá? Então, a parte escatológica do livro inicia-se a partir do capítulo de número 7. E uma coisa para nós observarmos, quando nós olhamos o livro de Daniel, no capítulo 1, ele vai nos falar sobre quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele conquista o reino de Judá. E nessa conquista do reino, a Bíblia fala que Daniel, Sadraque e Abednego foram levados também como cativos para a Babilônia. E o rei ordena que alguns jovens na nobreza fossem separados para que pudessem ensiná-los sobre a língua, né, daquele povo. E Daniel, Sadraque e Abednego, de acordo com textos sagrados, ele pertencia à nobreza de Judá. No capítulo 2, nós vamos ver a história de Daniel fazendo a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor, quando nenhum outro homem, quando nenhum outro mago ou astrólogo foi capaz de traduzir ou interpretar, tendo em vista de que o rei, ele de forma, digamos assim, prudente, ele disse para os seus adivinhos, seus astrólogos: olha, eu quero que vocês me digam o sonho e me dêem interpretação, porque se eu contar para vocês o sonho e vocês me darem interpretação, pode ser que vocês inventem alguma coisa para salvar a vida de vocês. E eles disseram: não há nenhum homem na face da terra que seria capaz de saber o que o Senhor sonhou e dar-lhes a interpretação desse sonho. Então o rei manda que todos os astrólogos, todos os magos, todos os adivinhos fossem executados. Quando Daniel foi pego para também ser executado, e o que está acontecendo? Então ele passa a saber a história e ele pede uma audiência ao rei, lhe é concedida, e ele então pede ao Senhor, o rei, um tempo para que ele pudesse orar, ter a revelação do sonho e depois lhe dar a interpretação. Ele foi concedido alguns dias. Então Daniel conversa com Sadraque, Mesaque e Abednego: vamos orar porque o negócio está feio para o nosso lado, né? Mas Deus vai e revela para Daniel o sonho do Nabucodonosor, o rei, e dar-lhe a interpretação do mesmo. E com isso ele recebe privilégios na corte. No capítulo 3 nós vamos ver o decreto de Nabucodonosor falando sobre que todo mundo deveria se curvar e se adorar à estátua que foi erguida, né? E que nenhum outro Deus poderia ser adorado a não ser a estátua de Nabucodonosor. Então o capítulo 3 vai narrar a história em que Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha de fogo. Quando nós avançamos um pouquinho mais para o capítulo 4, nós vamos encontrar mais uma vez Daniel fazendo a interpretação do rei Nabucodonosor, quando ele tem um sonho de uma árvore que tocava ali o céu, né? E ele via um anjo cortando aquela árvore, e Daniel lhe dá a interpretação dizendo que Deus, como Nabucodonosor se envaideceu, encheu-se de orgulho, Deus estaria trazendo juízo sobre ele, e ele passaria a pastar no campo como os animais. E assim aconteceu com Nabucodonosor por um determinado tempo, até que o seu intelecto é restaurado e ele é restituído para a condição de rei. No capítulo 5 já narra a história da sucessão de Nabucodonosor, ou seja, na Bíblia não nos fala ali na história de Daniel como o rei morreu, mas o capítulo 5 fala que o seu filho, ele é colocado como rei no lugar de Nabucodonosor. E aí que vai entrar a história do capítulo 6, pastor. Porque às vezes nós adentramos na história do capítulo 6 sem entender o porquê que aconteceu, como que está a história. E o livro de Daniel, se nós não prestarmos atenção, no capítulo 6 já não é mais Nabucodonosor e tampouco o seu filho, que o nome dele é Belsazar, não é nem Belsazar e tampouco Nabucodonosor. A história da Babilônia encerra-se no capítulo 5. Por quê? Porque no capítulo 5, Belsazar está ali reunido com alguns homens, mais de 1000 pessoas convidadas por ele,
para participar de um banquete, de uma festa, e ele lembra dos utensílios que foi levado lá no capítulo 1, quando Nabucodonosor invade Judá, pega alguns utensílios do templo e leva para a Babilônia. Então o Beltesazar agora ele pega e lembra desses utensílios e diz assim: vai lá e pega todos os utensílios e traga aqui para que nós possamos brindar e tomar, beber com eles. E ele profana os utensílios do templo, e por causa dessa profanação do utensílio do templo, o juízo de Deus vem sobre ele de forma imediata. Não acontece depois de um ano, não acontece depois de um mês, acontece no mesmo dia. Quando ele está ali reunido, tomando, bebendo, digamos assim, festando, ele tem uma visão de algumas palavras que aparecem para ele que não foi capaz de entender. Então, mais uma vez, chama Daniel e traz Daniel para interpretar o significado daquelas palavras. E onde Daniel fala para ele: olha, você está lascado, meu irmão, porque você foi pesado na balança e foi encontrado em falha, e por isso seu reinado será tirado de ti. Na mesma noite ele foi assassinado, e rei, então, os medos persa domina sobre a Babilônia. E aí no capítulo 6 você vai ver, já começa a história de Dário, e não mais a história de Beltesazar, e tampouco de Nabucodonosor. Então é por isso que às vezes a gente se perde. Por que em dado momento é Nabucodonosor, e em dado momento já aparece uma outra pessoa? É porque o reinado da Babilônia encerra-se no capítulo 5, com essa profanação, e no capítulo 6, os medos persas conquistam a Babilônia, e agora Daniel deixa de servir Babilônia e passa agora a servir o rei Dário do Medo Pérsia. E aí que vai começar a história sendo desenvolvida. Então, se nós começarmos a pensar aqui, dentro dessa pequena introdução de que nós vamos falar, e parece, bispo Osiel, que a história se repete, porque da mesma forma que Nabucodonosor ele dá o decreto sobre a estátua, Dário também dá a estátua, dar um decreto dizendo que ninguém poderia adorar outro Deus a não ser o Deus dele. Então nós começamos a dizer essa história o seguinte, dentro dessa introdução que nós começamos, o cenário histórico em que nós acabamos de dizer de Daniel, esse homem, ele é um dos cativos da Babilônia. Daniel foi levado a uma posição de grande influência sobre o rei Dário. Daniel 6 é um dos capítulos mais emblemáticos, não apenas porque ele narra a história da cova dos leões, mas por ser um exemplo, mas por ser um exemplo poderoso de fé inabalável e da soberania de Deus sobre as leis humanas. Então Daniel capítulo 6 nos dá um exemplo poderoso de fé, nos dá um exemplo poderoso que Deus ele não está subordinado às leis humanas, que Deus ele não está subjugado às leis humanas, mas Deus é soberano sobre o céu, sobre a terra e sobre o mar. Ele é Senhor absoluto. É importante nós pensarmos sobre a relevância de Daniel como um modelo. O capítulo 6 nos fala que Daniel ele é um modelo de fidelidade. Ele é, querido, nesse capítulo 6 nos traz um ambiente de extrema pressão política. E quando eu estava pensando e desenvolvendo esse sermão, eu fiquei pensando no cenário em que nós hoje estamos inseridos, no cenário político em que o Brasil hoje vive. Nós também estamos vivendo em um ambiente de extrema pressão, de extrema perseguição. Hoje, leis que estão sendo aprovadas que são contrárias aos princípios cristãos, leis que são aprovadas que contrariam os ensinamentos bíblicos. Mas isso não quer dizer que porque um ministro ou o Supremo Tribunal ou até mesmo a Câmara dos Deputados ou senadores aprovaram uma lei que nós temos que obedecê-las.
Nós temos que obedecer às leis dos homens, sim, desde que essas leis não contradizem as leis de Deus, porque as leis de Deus estão acima de qualquer lei humana. Então não é desculpa para nós cometermos pecado. Hoje a lei, eles estão trabalhando a possibilidade ou até mesmo a aprovação de aborto até determinada semana. E nós como cristãos, nós somos veementemente contra isso. Ah, mas agora eu sou crente, mas a lei me favorece, então eu vou fazer. Não, eu não posso me render à lei humana. Eu estou subordinado à lei de Cristo. E nós vamos entender isso aqui. Amém? Como que nós podemos pensar? No capítulo 1 do livro de Daniel, capítulo 6, melhor dizendo, do versículo 1 até o versículo 5, Daniel, ele se destaca por sua excelência. Ele era tão confiável, ele era um homem tão confiável, que os seus colegas invejosos não encontraram nele nenhuma falha. O rei, ele divide o seu reinado em províncias, e a Bíblia vai dizer para nós assim, ó: Dário decidiu constituir 120 províncias, territórios, e ele então coloca administradores, um sobre cada uma dessas 120, e Daniel era um deles. Então Daniel, ele estava contra 119 líderes, prefeitos, sei lá, eram contrários à postura de Daniel. Talvez porque esses aceitavam suborno, obrigado. Talvez porque esses aceitavam propinas. Mas Daniel não. Daniel se destacava. Ele era um homem incorruptível. E ele começou a se destacar de uma forma sobremaneira, ao ponto de que o rei queria colocá-lo sobre líder sobre os demais. E eles tentaram fazer tudo o que eu pensei fazer para pegar Daniel. Nós não conseguimos. Nós tentamos comprá-lo, nós tentamos pagar pelo seu silêncio, nós oferecemos ele isso, oferecemos ele aquilo, prestígios, privilégios, e ele não aceitava. Então esses homens criaram uma estratégia maligna. Esses homens pensaram: como que nós podemos pegar esse homem, sendo que nós estamos analisando ele já há tanto tempo e nós não conseguimos encontrar nele nenhuma falha. Nós não encontramos nele falha alguma. É um homem íntegro, é um homem reto, é um homem fiel ao seu Deus, é um homem incorruptível, que tem uma fé inabalável, independente da circunstância. Então eles tiveram uma ideia: vamos usar a sua fé contra ele, vamos usar a sua crença contra ele, vamos usar o próprio cristianismo contra ele. Então eles conseguiram ali convencer o rei a fazer um decreto, dizendo que ninguém poderia adorar outro Deus, ninguém poderia servir outro Deus, além de Dário. E esse decreto foi assinado. Então a Bíblia diz: então os presidentes começaram a procurar um pretexto para prejudicar Daniel. E quando Daniel soube da assinatura desse decreto, sabe o que ele faz, minha irmã? A Bíblia diz que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Era um estilo decreto, que o decreto havia sido assinado. Ele orou no relógio, deu o horário da sua oração, ele abriu as janelas, como de costume, dobrou os seus joelhos e orou ao Senhor. E Daniel não fez isso como uma afronta ao rei.
Daniel não fez isso para afrontar os outros 119 prefeitos. Daniel fez isso porque a sua fé não poderia ser abalada por decretos humanos. Daniel, ele não poderia mudar o seu estilo de vida por causa de um decreto humano. Daniel, ele entendeu que ele estava disposto a morrer, mas nunca retroceder. Ele estava disposto a continuar com a sua rotina, com o seu estilo de vida, independente da circunstância, independente do que poderia acontecer com ele. Daniel, ele entendeu que se Deus fizer, ele é Deus, mas se não fizer, ele continua sendo Deus. Daniel sabia que Deus poderia livrá-lo das bocas dos leões, mas se assim Deus não fizesse, Deus continua sendo Deus na vida dele, independente da circunstância. A experiência de Daniel vai além das suas habilidades administrativas. Ele reflete a sua profunda relação com Deus. Daniel, queridos irmãos, entendia que servir bem ao rei, escuta, servir bem ao rei era uma expressão da sua fidelidade a Deus. A Bíblia diz que nós devemos servir os nossos senhores. Paulo nos ensina isso, que nós não devemos fazer apenas aquilo que nos manda, mas temos que fazer aquilo que deve ser feito. Nós não devemos servir os nossos senhores bem só quando eles estão na nossa presença, mas principalmente quando eles estão ausentes. E Daniel, independente da condição que ele estava, ele servia o rei, porque a sua fidelidade ao rei refletia o seu relacionamento, o nível de intimidade que ele tinha com Deus todo soberano. Daniel entendia isso. O texto vai dizer para mim e para você que a verdadeira excelência no serviço de Deus é refletida não só quando eu coloco a Bíblia debaixo dos braços. A verdadeira excelência no serviço de Deus não é refletida apenas quando eu coloco a minha melhor roupa para vir para o culto. A minha excelência no serviço de Deus, ela se manifesta em todo momento da minha caminhada, da minha vida, da forma que eu trato o meu próximo, da forma que eu trato os clientes, da forma que eu trato o meu patrão, da forma que eu trato o meu pai, da forma que eu trato a minha mãe, da forma que eu trato a minha esposa, da forma que eu trato a minha namorada. Tudo isso revela a nossa excelência diante da nossa disposição em servir a Deus. O texto não vai nos falar que a Daniel tinha um espírito excelente. O versículo 3 diz sobre isso, um espírito excelente. O termo de espírito excelente pode ser entendido como a manifestação do Espírito de Deus na vida de Daniel. O Espírito de Deus estava presente na vida deste homem. Deus estava presente na vida deste homem. A vida de Daniel refletia a graça, a bondade, a misericórdia do Deus de Israel. Aleluia! Então eu quero dizer para você que essa excelência não era apenas uma habilidade natural. Essa excelência não era adquirida mediante a leituras, a livros, mas algo divinamente. Ele recebeu uma capacitação da parte de Deus. Por isso Daniel se destacava entre os demais. Ele se destacava porque ele recebeu essa capacitação do próprio Deus. Mas por quê, pastor Osiel, bispo Osiel? Porque ele era mais bonito? Porque ele era mais esperto? Não, porque ele se relacionava com Deus. Ele tinha relacionamento com Deus. E a forma como eu me relaciono com Deus, isso faz toda a diferença. Há momentos na nossa vida que nós não vamos compreender Deus. Há momentos nas nossas vidas que nós não vamos entender o contexto das coisas.
Mas são justamente nessas horas, nesses momentos que eu não consigo compreender, é que Deus se manifesta a Deus na sua vida, é que Deus se revela a Deus na sua vida, é que Ele se revela Senhor absoluto nas nossas vidas. Eu tenho certeza que cada um de vocês já viveram algo extraordinário da parte do Senhor. Eu tenho plena convicção nisso. Do versículo 6 ao versículo 9, os inimigos de Daniel armam uma cilada explorando a sua devoção a Deus, com o intuito de levá-lo à morte. A conspiração desses homens contra Daniel nos lembra a sua fidelidade, a fidelidade que ele tinha a Deus. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. O nível de intimidade que você tem, o nível de relacionamento que você tem, pode atrair a fúria dos seus inimigos. Entendeu? Às vezes você pensa assim: aleluia, Laistor contia Rombia de plast quintileva Remai te que poxa bacai si Yarabakashiria. Talvez você pense assim, você já ouviu aquela expressão: quanto mais eu rezo, a assombração aparece? É justamente isso. Quando você se entrega totalmente nas mãos do Senhor, você vai atrair a atenção daqueles que querem o teu mal. Mas eles esquecem de que a palavra do Senhor nos diz que toda arma forjada contra vós não prosperará, e toda língua usada contra ti em juízo o Senhor a condenará. Eles esquecem que os homens confiam nos seus cavalos e nos seus cavaleiros, mas o homem que se relaciona com Deus, ele confia no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. O inimigo pode se levantar, o inferno pode se levantar, a terra pode se levantar, mas todos vão cair no tempo de Deus, na hora de Deus. Há momentos que você vai se sentir acuado, há momentos que você vai se sentir, aleluia, o que eu devo fazer agora? Você vai até ficar um pouco confundido: eu não sei o que eu devo fazer, eu não sei o que fazer agora, aleluia. É nessa hora que Deus se manifesta, é nessa hora que Deus age, é nessa hora que Deus faz, aleluia. Às vezes você está no seu limite, mas Deus está dizendo, aleluia, igual a história de um pai que estava com o seu filhinho e a sua esposa no parque, e lá tinha aqueles escorregador. O filhinho subiu no primeiro, que era baixinho, escorregou. Ô pai, deu uma risadinha pro pai, o pai ficou só olhando. Depois ele pensou: vou no outro um pouquinho mais alto. Olhou, tentou, pensou, não, eu vou. Subiu, e ele, quando estava lá em cima, ô papai, o papai olhou, ele escorregou e ficou dando risada, aleluia. Mas aí ele foi um pouco mais audacioso, ele virou pro terceiro mais alto. A mãe olhou pro pai e disse assim: você vai deixar ele lá? O pai fingiu que não estava vendo nada, e ele pegou, chegou na escada, começou a subir a escada. As crianças maiorzinhas começaram a subir atrás dele. Quando ele chega lá no meio, ele trava, e agora fala: agora lascou. Eu não tenho coragem de subir, e não tem como eu descer, que tem um monte de gente aqui atrás de mim. E os meninos de trás estavam dizendo: anda logo, sobe logo, você está atrapalhando nós. E o pai ficou só olhando. Quando o pai percebeu que ele não iria ter coragem de subir, o pai foi lá, de forma gentil, subiu nos degraus, chegou até onde o seu filho estava, o auxiliou a continuar subindo. Quando eles chegaram lá na base do escorregador, o pai senta,
coloca os filhos entre as suas pernas, e os dois descem escorregando, dando gargalhada de felicidade. O que o Senhor está dizendo para você? É na hora que você estiver travado, é na hora que você não tiver mais, está se sentindo acuado, é na hora que você se sente sem direção, é na hora que você não sabe qual é a decisão a ser tomada, é nessa hora que o Senhor vai subir os degraus contigo, é nessa hora que o Senhor vai te colocar no seu colo, nos seus braços, e vai dizer: você não está sozinho, eu estou contigo. Aleluia, aleluia. Aleluia. A estrutura legal dos Medos Persas, pensa, as leis que regia o império, dizia que quando uma lei era decretada, quando ela uma vez assinada, ela não poderia ser revogada. E essa lei irrevogável, ela reflete a tentativa de um governo humano de se colocar como inquestionável. Quando eu decreto, ninguém pode mudar, ninguém pode questionar. E esse decreto inquestionável é uma prerrogativa que pertence somente a Deus. O meu Deus, quando Ele determina, a determinação de Deus é inquestionável. Um decreto assinado por Deus é inquestionável. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus conhece o seu passado, Deus conhece o seu presente, Deus conhece o seu futuro. Isso significa que Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. Aleluia. No capítulo 6, no versículo 6, melhor dizendo, no versículo 10, quando Daniel sabe da rotina, ele mantém o seu estilo de vida. Eu não vou mudar. Eu não vou mudar o meu estilo de vida. Se eu tinha um costume de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas, eu vou continuar assim. Talvez se fosse muitos de nós poderíamos pensar diferente. Eu oro 3 vezes o dia. Que diferença faz se a janela está aberta ou está fechada? Eu vou fechar para evitar fadiga, porque se eu fechar ninguém vai ver, e eu posso continuar a minha vida de oração. Talvez para você isso não mudaria nada, mas para Daniel sim. A minha rotina de oração é: eu abro a janela, volto para Jerusalém, porque Daniel, ele cria que Jerusalém seria novamente restaurada. Ele orava pela restauração do seu povo, e ele criou essa rotina: eu abro a janela, dobro os meus joelhos e oro. Então os inimigos de Daniel ficaram só observando para ver o que ele faria depois do decreto ser assinado. E a oração de Daniel era uma prática diária, era uma disciplina constante. Aleluia. A oração não era apenas uma prática religiosa, era um ato de resistência e uma reafirmação da sua fé. Não importa o que vai acontecer comigo, eu não vou negar a minha fé. Eu estou disposto a morrer, mas com a fé inquestionável, com a fé inabalável. Eu faço o seguinte questionamento: como está a sua fé hoje? Quantas vezes nós temos negado Cristo por coisas tão fúteis? Sabe quando você sabe que você deve contribuir na casa do Senhor, dar uma oferta ou dar um dízimo, mas você não dá porque você pensa: se eu der vai faltar para mim. Isso é falta de fé.
Se parte é consagrada, todo o restante também será. E haverá momento na sua vida, reverendo, meus irmãos, que mesmo que você seja ofertante fiel, dizimista fiel, as portas vão fechar. Mas são nessas horas que Deus se manifesta na sua vida. Você vai danar comigo, bispo? Se eu for lá, vai ficar longe demais. Eu sou o bispo que quebra o protocolo. Vai quebrar as pernas. Eu só estou na introdução da pregação e eu estou com medo do relógio, não estou nem olhando para ele. Talvez a senhora pensou que hoje seria apenas mais um culto, como qualquer um outro. Não. Hoje foi o dia que o Senhor marcou para trazer cura, para trazer tratamento. Hoje é o dia que Deus marcou para que aquela chavinha que está travada há tanto tempo seja girada. Não adianta lutar contra o Senhor. Não adianta nós medirmos forças com Ele. Ele é Deus. Ele conhece a sua dor. Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece os seus pensamentos até quando você pensa em desistir. Mas o Senhor Jesus, Ele diz assim: eu nunca desisti de você. Às vezes a nossa fé é questionada, sabe? Só que às vezes Deus está nos preparando para algo muito maior que nós não conseguimos entender. Às vezes nós dizemos para Deus o porquê. Se eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, se eu estou tentando obedecer a sua palavra, por que eu estou vivendo isso? É porque Deus está te preparando para coisas muito maiores e você não está entendendo. As lutas não sobrevêm para nos destruir, mas elas vêm para nos fortalecer. Talvez a igreja não compreenda hoje, mas a igreja vai compreender amanhã o porquê que o seu sofrimento está tão difícil. Tem um ano, queridos irmãos, o bispo Osiel sabe disso. Tem um ano que o Senhor virou a chave e Ele fechou todas as torneiras. Um ano que eu não sei o que é cair um salário na minha conta bancária. Um ano de muita dificuldade. Compartilhei com alguns pastores e amigos. E eu disse, gente, o tanto que eu contribuo, ajudo, invisto, e hoje passar o que eu estou passando, eu só preciso aprender ainda mais confiar em Deus. Isso eu vou dar um pequeno testemunho para vocês. Do que eu estou dizendo não é teórico, é prática. Há mais ou menos uns 45 dias, 60 dias, eu cheguei em casa. Eu sou presidente de um projeto social, e em outro momento a gente pode falar sobre eles.
onde nós cuidamos de pessoas que foram vítimas de violência e foram abandonadas pelos seus familiares. Então nós temos 3 casas no Mato Grosso do Sul de acolhimento a essas pessoas, com aproximadamente 80 e poucos funcionários para cuidar de toda essa gente. Mas eu não sou assalariado. E eu fui num sábado para uma reunião, e quando terminou a reunião, por volta das 10 e pouco da manhã, todo mundo foi embora. A cozinheira falou para mim assim: bispo, o senhor vai ficar para almoçar? E eu falei para ela assim: só se você tiver feito um pouco a mais, porque hoje eu fiquei responsável de fazer o almoço em casa. E se eu almoçar aqui, chegar em casa, ter que fazer almoço, não justifica. E a minha esposa tinha saído para Eloá. Não, tem sim. E eu fui, almocei. Mas na realidade, irmãos, é porque eu fiquei pensando: o que eu vou fazer de comida em casa? Almocei, fiz a marmita e levei para minha esposa. Ela chegou umas 2h30, 3 horas da tarde. Quando deu a noite, a minha esposa perguntou: o que nós vamos jantar? E eu falei: não, eu estou sem fome. E aí meu telefone chegou uma mensagem no meu WhatsApp. Eu fui ler a mensagem no WhatsApp. A pastora falou assim: bispo, eu mandei uma mensagem para o senhor não me respondeu. Eu falei: pastora, me perdoe, eu não vi. Que dia? Tal dia. Eu fui lá olhar, uns 2, 3 dias antes. O senhor pode vir pregar na minha igreja no próximo domingo? Aí eu vi aquela mensagem e ia responder para ela assim: pastora, infelizmente eu não poderei atender o seu convite no dia de amanhã. E digitei a mensagem. E quando eu fui apertar para enviar, o Espírito de Deus falou para mim: tu vai fazer o que amanhã? Dormir até mais tarde? Aí eu fui, apaguei a mensagem e falei: eu estou disponível, poderei sim. Levantei, fui olhar minha camisa, se tinha a camisa passada, tal, arrumei minha roupa. No outro dia cedo eu levantei, o culto era pela manhã. Levantei pela manhã, fiz um cafezinho, abri o armário, olhei dentro do armário e pensei: o que eu vou fazer com o almoço hoje? Não tinha nada. Nada. Entrei dentro do carro, que não é meu, é da associação, e fui para o culto pregar. Preguei, e Deus manifestou a glória dele. Deus foi generoso naquela manhã. Quando terminou o culto, o irmão chegou perto de mim e falou: bispo do céu, eu já ouvi pregação de Edir Macedo também, né? Já ouvi pregação de Malafaia, de Soares, de não sei mais quem. Foi citando uns 4, 5 nomes. Mas eu nunca vi alguém pregar como o senhor. E Deus tocou no meu coração: me dá a sua chave Pix. Eu falei: amém. Passei a chave Pix para ele. A pastora nunca, já tinha pregado na igreja dela umas 20 vezes, nunca me deu um centavo. Ela chegou perto de mim e falou assim: olha, é pouco, mas me dá a sua chave Pix aí. Passei a chave Pix para ela e mandou R$100 para mim. Eu pensei: dá pelo menos para comprar agora um pouquinho de carne, um arrozinho e fazer o almoço. E de repente, blim, eu vou olhar o Pix do outro irmão. Ele mandou R$1.000. Eu mandei mensagem para minha esposa na hora. Eu falei assim: o que precisa comprar? Daqui eu já vou para o mercado. Perguntar besta, né? O que precisa comprar? Não tinha nada. Mas eu só queria dizer para ela assim: Deus manifestou a sua glória na nossa vida e hoje vai ter um banquete. Aí você fala: mas como que isso é possível? Eu não sei explicar, Lohane. Mas às vezes Deus quer que você simplesmente diga assim: eu preciso de ti, eu dependo de ti. Porque nós nos sentimos às vezes tão autossuficientes, que é necessário que Deus nos trave, nos barre, para que Ele se manifeste na nossa vida. E sempre foi assim? Não. Só para os irmãos entenderem, eu tenho pessoas que me devem dinheiro. Eu atuava no Mato Grosso do Sul no ramo do agro.
Tem pessoas que me devem 550, tem pessoas que me devem 150, pessoas que me devem 50 mil reais. Eu tenho mais de 1 milhão espalhado para receber, mas quando que eu vou receber? Não sei. E se eu vou receber também, eu não sei. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que nos momentos mais difíceis da minha vida, Deus se manifestou, Deus dizendo: eu cuido de ti. Não vai ser uma decisão humana, não vai ser um decreto humano que vai abalar a minha fé, aleluia. Para nós avançar aqui, porque vai ter mais uns 2 pontos, para não passar muito do horário. Eu só sei que quando Daniel é pego na botija orando, os fofoqueiros de plantões vão lá e contam para o rei: rei, Daniel quebrou, Daniel não cumpriu o seu decreto. Então a Bíblia fala que ele chama Daniel, e ele dá a sentença para Daniel: embora eu sou o rei, mas eu não posso voltar atrás da minha palavra. E a decisão do rei foi lançar Daniel na cova dos leões. Mas a Bíblia nos fala algo surpreendente, que quando Daniel foi lançado na cova, o rei se fechou no seu palácio, e a Bíblia diz que o rei não comeu. A Bíblia fala que o rei naquela noite não quis comer. Aquela noite o rei dispensou todos os entretenimentos, ele ficou no absoluto isolamento. Ele estava orando e ele estava dizendo: eu quero agora, se o Deus de Daniel é tão poderoso como ele diz, se o Deus de Daniel é Deus como ele sempre falou, eu tenho certeza que esse Deus vai poder livrar Daniel da cova dos leões, aleluia. No outro dia cedo, a Bíblia diz que o rei levantou bem de manhãzinha, bem cedinho, e ele vai até a cova dos leões, e ele fala assim: Daniel. E a Bíblia diz que ele chama Daniel com uma voz entristecida: Daniel. Sem muita esperança, mas com um fiozinho de esperança. E de repente Daniel responde para ele: salve o rei. O Senhor enviou os seus anjos, e o Senhor me livrou dos leões. Eu quero dizer para você nessa noite, tinha mais uns 2 tópicos aqui, mas nós vamos avançar. Eu quero dizer para você nessa noite, que talvez você não entenda, talvez você não compreenda. Às vezes você está passando pela prensa de Jeová, às vezes você está passando pela prensa, e você está tentando respirar, mas está respirando com muita dificuldade, porque a luta está tentando te sufocar. Mas eu quero dizer para você que quando Daniel é lançado na cova dos leões, enquanto Daniel estava lá junto com os leões, o Espírito do Senhor estava trabalhando no coração do rei. E quando o rei chega ao amanhecer e vai até a cova dos leões e encontra Daniel com vida, ele faz um novo decreto dizendo que a partir de hoje, a partir de agora, que todo saiba, que todo compreenda que não há um Deus mais poderoso do que o Deus de Daniel. Todos vocês devem exaltá-lo, todos vocês devem glorificá-lo, todos vocês devem compreender, aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, não importa a luta que você está vivendo, não importa o que você está passando, o que eu quero dizer para você nessa noite é que a sua história vai inspirar muito, a sua história vai impactar muito, a sua história vai fazer que muitos creiam e acreditam que o Senhor é Deus, não é só na sua vida, mas também na igreja de Deus no Brasil, em São Luís do Montes Belos, aleluia. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Posso orar, pastor? Cadê o relógio, pastor? Pelo amor de Deus. Lá em Riba assim, ó, vi 3 minutos. Vamos orar. Tem 3 minutos para o culto encerrar, mas o Deus que eu sirvo pode fazer um milagre em 30 segundos. Você crê nisso? Vamos ficar de pé então o mais rápido possível. O mais rápido possível.
O bispo falou que depois que eu terminasse de pregar, era para entregar o esboço para ele melhorar. Melhore. Embora eu não terminei, não consegui concluir, mas talvez o senhor consiga. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Espírito Santo, Tu és Deus na vida dessa igreja. Tu és Deus neste lugar. Eu tenho certeza e convicção que, independente daquilo que foi falado nessa noite, independente daquilo que foi ministrado nessa noite, assim como o Senhor livrou Daniel, o Senhor também pode livrar o meu irmão e a minha irmã. Eu oro, Pai Santo, para que o milagre aconteça neste lugar. Eu oro para que o mesmo anjo que fechou a boca dos leões também possa dizer para minha irmã que o seu sofrimento chegou ao fim. Senhor, eu não sei quanto tempo a minha irmã está vivendo, está passando por essa luta. Eu não sei o que elas têm vivido e o que elas têm experimentado, mas continua sendo Deus na vida dela. Continua sendo Deus na vida dela. Senhor, em nome de Jesus Cristo, desperte a sua fé, e que ela possa crer que o Senhor está trabalhando em seu favor, que ela possa acreditar que o Senhor está movendo os céus e terra para fazer o impossível acontecer. Senhor, essa irmã, Pai Santo, que está sofrendo com essa enfermidade, o meu irmão, Pai Santo, que tem vivido momentos difíceis na área financeira, não sei, Pai Santo, se é por causa, Deus Santo, de saúde, se é por causa de emprego, se é no relacionamento, eu não sei o que está causando dor no coração dos meus irmãos e irmãs, mas uma coisa eu creio, uma coisa eu sei: Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és Deus. E o Senhor vai começar a trabalhar, o Senhor vai começar a agir, o Senhor vai começar a mover. Mova, Senhor, mova, Senhor. Trabalha, Senhor, quebra, Senhor, os grilhões, quebra, Senhor, as correntes, quebra, Senhor, tudo aquilo que tem me impedido de avançar, tudo aquilo que tem me impedido de confiar, tudo aquilo que tem tentado me fazer desistir. Você não é do jeito que você gostaria de ser, mas você é. Foi Ele que trabalhou. Foi Ele. Caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Te adorarei, te adorarei.
Ele está aqui, 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 Ele está operando. Igreja, adora o Senhor. Solta a tua voz agora e canta. Diga: esse é o Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluias! Sim, meu Deus, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Traz cura, Senhor. Traz, meu Pai querido, resposta. Traz, meu Deus querido, libertação e cura. Traz a tua presença, meu Pai querido, em nome de Jesus. Toca agora, Senhor. Declara: Deus de milagre, Deus de promessa, luz na escuridão. Aleluia! Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Quem tu és, Senhor. Olha aqui, ó. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, ó. O que Deus está falando para você aqui nessa noite. Talvez você não entrou em uma cova de leões, literalmente como Daniel entrou. Mas talvez você esteja cercado de leões, problemas que querem destruir a sua vida, destruir a sua fé, destruir a sua saúde, destruir a tua paz, destruir o teu casamento, destruir a tua empresa, destruir os teus negócios, roubar a tua alegria. Talvez você esteja cercado de leões nesse momento, que são problemas que cercam e tentam roubar a tua alegria em Cristo. E eu quero te pedir, você nessa noite, receba a palavra profética de Deus sobre a sua vida, porque o Senhor enviará o seu anjo e ele fechará a boca desses leões e você sairá ileso dessa batalha. Aleluia! Este é quem tu és. Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.
vai orar assim agora, ó. Ora comigo assim agora. Senhor, envia os teus anjos que acampem ao meu redor e feche a boca dos leões na minha vida, na minha casa, na minha família, nos meus negócios, no meu emprego, na minha empresa, na minha vizinhança, em todos os lugares. Fecha a boca dos leões agora, em nome de Jesus. Toma posse agora e aplaude o Senhor Jesus. Aleluia! Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Abraça a pessoa que está do seu lado e diga para ele: olha, o Senhor te proteja, a sua fé, a sua casa, a sua família, a sua saúde, em nome de Jesus. O que? Que Deus proteja a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Me suportem mais uns minutinhos, irmãos, por gentileza. Pode assentar, por gentileza. Nos suportem mais um minutinho, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, ontem eu e a minha esposa tínhamos uma agenda em Goiânia. Nós fomos num aniversário que já estava marcado há muito tempo. E nós deixamos o bispo Elton Douglas e a sua esposa Ercília aos cuidados do pastor Célia e Elisvane. Eles foram jantar juntos ontem. E lá no aniversário, quando terminou, estávamos indo embora. Aí veio uma irmã e se acercou da Selma e começou a orar com a Selma, lá no aniversário, a festa acontecendo, lá no portão, na hora de ir embora. E Deus falou com a Selma e disse assim: me ajuda se eu estou certo. Que Deus trouxe esse casal aqui para orar por um casal aqui nessa igreja e determinar uma libertação na vida deles. E aí, bispo Elton Douglas, o senhor foi ali no casal e orou com eles? Foi com Carlinhos e a irmã Creuza? Fica de pé, irmão Carlinhos e irmã Creuza, por gentileza. Eu não contei nada para o bispo Elton sobre isso. Eu fiquei só prestando atenção. Fica de pé, bispo, por gentileza. Foi aquele casal lá que você orou com eles. Isso. Então veja bem, irmão Carlinhos e irmã Creuza. Carlito, estou até promovendo ele aí. Deus falou com a pastora Selma ontem que Deus trouxe esse casal aqui, além de muitas coisas, para orar especialmente por vocês e liberar uma palavra de libertação na vida de vocês. Pode aplaudir o Senhor Jesus, irmãos.